Boa noite. Boa noite, meu amor. O primeiro que entrou na live. Os primeiros segundos da live. Eu aguardo meu convidado de honra. Enquanto isso, eu já vou cumprimentando a cada um que já está adentrando aqui na nossa live do lançamento do livro Compliance Trabalhista. Estou muito feliz. Só deixa aqui eu arrumar o computador. Vamos lá. Os primeiros segundos sempre é de muita expectativa. Uma boa noite. Estou aguardando agora a entrada do professor Fabrício. Logo, logo ele já vai requerer a sua entrada. Vamos aguardar o professor. A minha mãe, Maria da Graça. São os primeiros segundos, questões técnicas aqui. Boa noite, professor Fabrício, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Como vai? Tudo bem. Eu Tô geralmente o vendo o primeiro... cabelo aqui, o cabelo tá É? meio rebelde. É muito bom vê-lo, mesmo que online. Quem sabe no futuro ainda vamos nos encontrar no presencial. Os primeiros segundos eu deixo as pessoas adentrarem. Já tem familiares meus, convidados, tem magistrados, temos acadêmicos, temos os apaixonados pelo direito, temos assim toda a faculdade SESUS que nos dando um apoio. Por isso que o lançamento da obra eu fiz por essa plataforma, por um reconhecimento da faculdade, porque são 20 anos de serviços prestados. Tem a idade do meu filho mais velho, eu ainda estava com ele bebezinho quando eu iniciei como professora da SESUSC, apesar que eu já lecionava em outras faculdades, mas assim, poder estar aqui lançando a minha obra sobre compliance trabalhista, com o apoio da faculdade, dos alunos, ex-alunos, tem muitos apaixonados aqui, amigos também, também logo, logo vai adentrar a Academia Catarinense de Letras Jurídicas, que eu faço parte, tem muitos acadêmicos que vão entrar, então eu sou primeiros segundos aqui, eu só vou... É muita emoção para mim, professor Fabrício, porque... E a todos que me conhecem, porque eu sempre lancei o livro com a faculdade, com os alunos próximos. Então, lançar um livro que eu também recebi o teu apoio na plataforma online, eu te confesso que a gente realmente estamos numa fase de readaptação. E até para privilegiar quem já entrou às 20 horas, então eu vou iniciar a live passando para vocês o roteiro, o que, que vai acontecer, para que vocês possam ter uma noção da grande importância que para mim é hoje lançar a obra Compliance Trabalhista e principalmente com a presença do professor Fabrício Lima. Até para que a gente possa interagir melhor, eu já combinei com o professor Fabrício sobre o tema de hoje, as preliminares com respeito ao compliance, para que todos, independente se são da área jurídica ou não, mas já que nós estamos numa plataforma da faculdade, em que nós, e até é bom lembrar, muitos já sabem, mas só para reiterar, que a pós-graduação em compliance trabalhista e decisões judiciais pós-reforma trabalhista foi recentemente aprovada pela diretoria após a minha apresentação de um projeto. Por isso também, professor Fabrício, que a gente está tendo também alunos da pós-graduação aqui presentes. Então, iniciando a nossa live, primeiramente, eu queria agradecer a presença do professor Fabrício. O professor Fabrício, ele foi, eu quero que cada um de vocês saibam,
Ele foi uma inspiração para mim, porque muitos daqui de Santa Catarina, professor Fabrício, já me conhecem a minha veia preventiva de consultoria. E eu sempre tive independente das questões judiciais necessárias, óbvias, para que a gente possa ter uma segurança jurídica, eu sempre primei no meu trabalho como advogada e também na docência, eu sempre ensinei os alunos a terem uma visão preventiva do direito do trabalho, podendo construir algo novo que não seja só litigar. Então, apesar dos alunos sempre terem, né, aquela pressa de conhecer processo de trabalho, processo civil e já quererem pensar em justiça, principalmente os apaixonados por direito do trabalho, eu sempre chamei muita atenção dos meus alunos, inclusive na pós, da importância que é a parte de prevenção trabalhista, porque hoje em dia a conformidade com relação à lei, ela precisa ser um suporte diário de qualquer empresa ou até para fomentar as relações de trabalho. Então, quando eu comecei a estudar o compliance, e por isso que você, Fabrício, foi a minha inspiração e eu te escolhi realmente para te homenagear, com toda a humildade acadêmica que eu tenho, foi justamente que você, além de ser magistrado, eu tenho aqui teu currículo, né, além de ter sido, digamos assim, além de ser magistrado e ter vários cursos, você também foi o precursor do compliance trabalhista. Enquanto eu estudava o compliance trabalhista com uma nova visão do meu trabalho frente às empresas, em que, para mim, é muito claro que o compliance ele é ativo e não passivo, ou seja, eu não aguardo uma bomba estourar, eu não aguardo uma consulta, eu vou agir na empresa e assim eu faço nas empresas, que a cada contrato, não é pelo contrato que eu agradeço de ter, não é isso. Eu fico muito feliz quando uma empresa no Brasil, pequenas inclusive, que são as que eu trabalho, que em seu livro você mesmo comenta que o compliance é para todos os tipos de empresa, inclusive as de médio e pequeno portes, comecei a estudar com mais afinco, aplicando na prática o compliance nas empresas. E o seu livro, que aqui eu vou mostrar para todos, apesar que é o lançamento do meu, mas como eu falo, a homenagem é para você, porque você me inspirou, né? Então, esse livro do compliance trabalhista, pessoal, tá? Alunos, convidados, familiares, ele me inspirou. Então, sigam o perfil @Fabrício, professor Fabrício, assim como no meu perfil, Alexandra Candemil, tem vários materiais ricos sobre o compliance trabalhista. E o professor Fabrício, paralela à magistratura do trabalho, ele tem se dedicado. E a obra dele foi a minha inspiração, ao passo que eu passei a estudar com mais afinco, e ainda estudo, e construí a obra. Agora eu vou só mostrar a minha obra. Isso é bom do online, a gente consegue improvisar. Tem a minha obra, que é hoje o lançamento oficial dela, em nível nacional, pela editora Habitus, desculpa, em que eu, inspirada na obra do Fabrício, eu fiz uma estratégia de trabalhar numa parte do livro com as ferramentas básicas do compliance trabalhista, explicar como funciona o programa do compliance na minha visão prática, e fiz um incremento com a política de sanções disciplinares, que tem um fundo de praticidade para mim, que já fiz uma obra sobre justa causa. Então, como hoje nos compliances e nos programas que eu implanto, é muito importante a gente erradicar conflitos de trabalho, a gente poder treinar os chefes, os gerentes, os supervisores. É tão bom a gente levar o direito do trabalho para os empregados nos treinamentos corporativos, foi que eu, inspirada, escrevi esse livro. Então, é claro que hoje o encontro não é para falar de mim. Aqui eu só queria deixar um agradecimento especial ao meu marido, Adriano Senheimer, aos meus filhos que aqui estão, que é o Bernardo e Arthur, a minha mãe, Maria da Graça, ao meu pai, Mauro Candemil. Queria agradecer a todos os advogados e advogadas que também cumprem o seu papel de erradicar conflitos no dia a dia, para que a gente possa, de forma harmoniosa, na justiça, tentar equilibrar essa grande distância que tem empregadores versus empregados. Também queria aqui deixar meu abraço fraternal aos membros da CALEG, da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, confrades e confreiras, ao presidente Gilberto,
que é do IASC. O professor hoje está em peso aqui. O IASC, que é uma entidade, um instituto da advocacia catarinense aqui de Santa Catarina. O professor Gilberto, que aqui está também, é professor, ele também é presidente nacional do IASC. Então, eu queria deixar aqui também um agradecimento especial. E muitos amigos. E, claro, né, os nossos alunos e ex-alunos. Então, feito essas palavras, eu gostaria de homenageá-lo para lhe dizer já, que eu antecipei aqui na minha fala, que é um prazer enorme estar na sua presença, mesmo que online. Eu me sinto, e já falei várias vezes para você, super feliz. Eu digo que meu coração está alegre, porque você prefaciou minha obra. Foi um presente para mim. Eu falo isso porque, assim como os alunos, eles falam para mim, ai, professora, eu sou tua fã. É tão bom eu poder, como professora e estudiosa, dizer, Fabrício, eu sou tua fã. Sem problema. Porque eu acho muito importante a gente poder ter a chance de falar para alguém. Então, por isso que eu deixei como surpresa aqui no nosso encontro, que eu realmente sou sua fã, sigo o JET, que é o teu curso, também fiz vários cursos teus, e eu admiro muito a sua forma de atuação, principalmente a parte institucional e acadêmica. Então, Fabrício, vou passar a palavra para você e te provocando, já começando uma live mais, digamos assim, mais que é você que está no palco agora e não eu, já que você é o meu homenageado e da Faculdade Sesusc, te dizer o que você poderia contribuir agora sobre o compliance trabalhista. Qual a tua visão prática ou quais são os desafios do compliance para que o nosso público de agora, seja jurídico ou não, possa entender? Porque é uma matéria que eu entendo que é super importante, até para empresários que aqui estão. Eu tenho vários clientes que já acessaram aqui a nossa live. Então, com a palavra, o professor Fabrício. Primeiramente, muito obrigado, Alexandra, pela homenagem e pelo convite, né, de prefaciar a sua obra. Eu acho que até hoje é um dia mais de festejar o nosso manual, né, do compliance. A gente lançou o ano passado durante a pandemia também, né, que foi o que aconteceu. A gente estava com vários exemplares para participar de lançamento. Tinha lançamento no mercado no Rio, em Fortaleza, em Goiânia, para todo canto, né? Porque todo mundo queria saber desse compliance trabalhista, o bendito compliance, o que é isso, né? E, infelizmente, veio a pandemia. Com isso, a gente teve que fazer o lançamento online também, virtual, né? E, graças a Deus, deu tudo muito certo. A primeira tiragem, em menos de um mês, já havia sido esgotada, porque era um assunto que demandava e ainda demanda, né? Muito estudo, muito conhecimento. Até hoje, a gente sabe que muitos desconhecem o nosso compliance, né? Eu às vezes colocava, eu tirei dos meus slides, mas eu colocava o Zeca Pagodinho lá, nunca vi, nem comi, eu só ouço falar, né? Porque tem, né, um desconhecimento, por alguns um preconceito, e isso é bacana, um magistrado tratar de compliance, lá no início, lá no começo a gente recebeu uma pequena crítica. Falou, pô, mas o juiz tratar de compliance, como assim? Foi a minha resposta. Um magistrado não pode tratar de direito empresarial? Não pode ser professor? Por que a gente não pode tratar de compliance? Até porque a gente sabe o objetivo de um programa de compliance, um verdadeiro, né? O objetivo que a gente defende, que a gente prega. E, inclusive, quando eu recebi o convite para prefaciar a obra, na hora que eu vi o título, eu fiquei assim um pouquinho, falei, vamos ver se é compliance de verdade ou vai ser algo aí mais como estratégias. E aí eu me surpreendi, de uma forma extremamente positiva, né? Porque a professora Alexandra, ela trata das políticas disciplinares e sanções e de compliance com fundamento no verdadeiro objetivo de um programa de compliance, né? Que não é para estimular dispensas, não é para estimular punições, pelo contrário, trazer muita cautela com relação a isso, com uma preocupação, né, muito específica na relação entre capital e trabalho, que a gente sabe que é uma relação
conflituosa às vezes, mas que não deveria ser, né? Inclusive, a gente coloca no manual, né, na necessidade de valorizar o capital humano de uma organização, que ele é o principal ativo que uma empresa tem, né? As outras questões podem ser tratadas de forma diferente, mas o capital humano, né? Muitos falam que você tem que tratar muito bem seu cliente. Pelo contrário, primeiro você tem que tratar muito bem seus colaboradores, seus empregados, para que eles tratem bem seus clientes. E aí, quando eu fui ver, né, a temática e analisei, eu fiquei extremamente feliz, né, justamente por conta dessa visão. E eu que estou aqui do outro lado, né, que muitos me perguntam, né, por que o magistrado foi se enveredar para esse mundo de compliance? É que, na verdade, antes disso, né, eu era professor antes de ser magistrado, depois passei na magistratura, abandonei a docência um pouco, porque viagens, né, fui para São Paulo, até voltar para o sul de Minas, e por 4 anos eu parei. Até que eu recebi um convite para voltar a lecionar e para lecionar para turmas de gestão de recursos humanos, né, para contadores. E o bacana, foi isso que me instigou a estudar, porque eu comecei a perceber que existia uma carência muito grande de boas práticas, né? E a minha experiência enquanto magistrado, a gente vê o que deu errado, né? A gente acaba vendo, e para gestão de riscos isso é excelente, né? Você saber onde erraram, né? E o que poderia ser melhorado. E aí foi por isso que a gente começou a pesquisar, né? Eu comecei a pesquisar primeiro. Aí, por redes sociais, o professor Yuri Pinheiro falou, eu estou interessado nisso aí também, eu quero estudar um pouquinho, eu posso te ajudar na obra? Aí a gente foi, né, começou a trabalhar em parceria. A gente teve a grata honra de encontrar o professor Raul Rusco na Espanha, que é advogado por lá, e assim, tem vários escritos, e assim, é muito bom professor, que também me inspirou muito. E aí a gente começou a escrever, e saiu o nosso Manual de Compliance, com uma visão, né, sobre o aspecto de implementação mais teórica, porque, por óbvio, nós, enquanto magistrados, não podemos, né, trabalhar na implementação, mas, por outro lado, o nosso manual trouxe, né, uma questão muito aprofundada e de uma forma, uma linguagem clara e objetiva, e é o que eu vi também na obra da professora Alexandra, né, que a gente não escreveu só para advogado. Né? A obra foi escrita para profissionais de RH, para contadores, e assim como a obra da professora Alexandra, inclusive eu fiz questão de destacar isso no prefácio, né, que eu escrevi, porque qualquer um que tenha um mínimo de conhecimento vai conseguir entender e vai conseguir extrair ali importantes lições. Às vezes a forma de dispensar um funcionário vai mudar se ele te processa ou não processa, né? A gente fala lá nas nossas pesquisas, eu nunca havia ouvido falar do bendito outplacement. Eu falei, o que é isso? Outplacement, é um nome bonito, inclusive tem um acórdão no TST que cita o outplacement. Só que aí você vai investigar, você fala, isso é compliance, né? Que é uma forma mais humanizada de dispensar um funcionário. Em alguns países é até obrigatória, dependendo da idade do trabalhador, né? Que você tem que fazer um preparo psicológico com ele, preparar ele para recolocá-lo no mercado de trabalho. Falei, isso assim, é algo, na minha opinião, muito bonito. É ideal, sim, é o modelo ideal. Talvez a gente não consiga atingir a médio prazo, mas a longo prazo, quem sabe? Né? A gente não pode sonhar. A gente sempre fala, a gente até fala sobre um caráter contra-majoritário do compliance trabalhista, que seria o aspecto de valorizar o ser humano. Porque se a gente pega o compliance puro, né, sobre o aspecto de combate à corrupção, às vezes a gente extrapola algum limite. Né? Porque, assim, compliance, um grande viés dele é fiscalização e regulamentação de condutas. Isso é exercício do poder empregatício. Só que o poder empregatício ele não é ilimitado, ele tem, né, que encontrar barreiras aí. E aí o nosso olhar trabalhista é importante. Então, por isso que a gente começou a tratar, mas eu já me alonguei, senão eu vou ficar até o final da palestra, da nossa live, respondendo a primeira pergunta. Mas foi esse olhar, e é isso que eu vi na obra da professora Alexandra e me deixou muito feliz. Né? É uma sementinha que a gente plantou lá atrás e que está trazendo ótimos frutos. Né? Então, eu parabenizo mais uma vez e também digo que fiquei profundamente honrado aí pelo convite,
né? E, assim, vários que compartilhei, todo mundo já pedindo o link para comprar o livro, que todos ficaram muito interessados na obra. Bom, o que eu poderia, assim, além de a cada minuto aqui da nossa live te agradecer, o que mais me impressionou com compliance foi quando eu passei de estudiosa do compliance a praticar o compliance nas empresas, sabe, Fabrício? Então, eu sempre, por já atuar, né, há muitos anos no preventivo, eu precisava incrementar com práticas ativas. A partir do momento que uma empresa me procura para ter o compliance, foi por isso que nasceu a obra, porque o compliance eu consigo, como advogada, fazer primeiro um grande sonho, que é a interdisciplinaridade. Então, em qualquer comitê do compliance em que eu inicio um trabalho, ele é sempre interdisciplinar. Tem a alta direção ou a alta administração de uma empresa que vem a ser um dos pilares do compliance que nos apoia e eu, no caso, recebo autonomia para poder implantar as ferramentas do compliance e tem o comitê com total autonomia para decidir. Então, o compliance, ele, para mim, eu sou uma entusiasta porque eu realmente eu vou agindo. Então, a sua obra, independente que, claro, né, às vezes algum leigo ou quem não está lendo a respeito acha, nossa, professor Fabrício, magistrado escrevendo sobre compliance. Para mim, a conclusão é muito simples. O compliance, ele é uma estruturação. Tem as ferramentas que a gente vai depois aprofundar aqui, algumas delas, não todas, mas ele é para aproximar os agentes da relação de trabalho, principalmente o empregador e empregado e também nas questões relacionadas aos terceiros. Então, o compliance, eu aqui vou testemunhar com vocês, a parte que eu mais gosto de fazer são os treinamentos corporativos, que é considerado um dos pilares do compliance. Então, quando eu escrevi a obra, mais uma vez eu digo e vou repetir várias vezes, porque eu não quero cansar, porque eu sei quanto esforço o professor teve junto com o Yuri e agora com a Voila sobre a LGPD no Manual do Compliance, o quanto vocês se dedicaram. E eu, como testemunha prática, porque aí aqui eu estou como advogada, não julgo processos, posso referendar, professor Fabrício, que a sua obra, ela realmente será um marco. Eu digo para todos, e eu chego a dizer que vocês três são os percussores do compliance no Brasil. Espero que você receba isso de braços abertos. Por quê? Porque quanto mais obras tiverem a respeito, e eu como advogada, por exemplo, até como professora, puder radiar esse assunto, e eu pratico isso nas empresas, os meus olhos, eu vou ser bem sincera para todos que estão aqui, eles se enchem de alegria, porque entrar numa sala de aula como professora, num curso de pós, ou na graduação, tem um significado muito importante, mas eu lhe confesso, professor Fabrício, que quando eu entro, eu já fui em pedreira, eu já fui em fim de semana, eu já fui em locais onde tem barro, eu fui em indústria, não importa o lugar. Eu ensino os trabalhadores também em treinamentos corporativos para entender os seus direitos. E também para que eles entendam as suas obrigações. E também, claro, cada empresa ela tem a sua essência, né? Até a doutrina trabalhista do compliance sempre fala do código de ética, do código de conduta. É muito claro no compliance, deixa claro para os trabalhadores o que a empresa espera dos trabalhadores. Para não ficar algo, digamos assim, um vácuo. Para que também os chefes, os supervisores, aqui eu aleatoriamente falo alguns cargos, mas eu sempre chamo dos líderes, que eles possam também receber aqueles trabalhadores, também conhecendo até onde eles podem ir com relação aos seus poderes de direção, aqui subdivididos em monitoramento, fiscalização, controle, comando, enfim. E eu vejo que muitas vezes nesses treinamentos também eu me sinto útil quando eu treino os líderes. Porque eu preciso, às vezes, ensinar o que é assédio. Eu preciso, muitas vezes, ensinar o que são atos discriminatórios. Então, ensinar o direito em nível de treinamentos nas empresas, eu vivo isso. E eu me alegro, eu chego a provocar nos comitês. Temos que ter treinamento. Eu faço um semestre por semestre que eu organizo e eu faço questão, eu provoco isso. E isso é o interessante do compliance. Então, quando eu escrevi a obra,
e trabalhei com a política de sanções disciplinares, eu deixei muito claro na introdução da minha obra que não é uma política para demitir empregado, bem pelo contrário, ele é um manual que vai ser utilizado por todos os agentes, um contador, um advogado, um gestor, o próprio empregado, de forma bem tranquila. Tanto é que na obra, na parte dos fatos geradores da justa causa, eu não quis só falar quando a justiça anula ou não anula. Eu deixei livre para que todos possam pensar o que é fato gerador, mas principalmente os pressupostos de admissibilidade, porque não adianta a gente ter um compliance bem estruturado, um verdadeiro, sem que não se materialize uma política de sanções disciplinares. Então, é por isso que a segunda parte da minha obra ela fala disso. Então, quando eu recebi o seu sim no prefácio, eu já estava convicta que a minha obra era prática, porque eu vivencio isso na prática, mas receber o seu sim foi muito importante, professor Fabrício. E aí eu vou lhe provocar para que você possa, já que estou referendando a ideia de que há uma comunhão entre o empregado e o empregador, que você fale um pouco sobre que tem muita confusão, porque muitas vezes me perguntam, mas professora, como é que eu implanto um compliance? Compliance é só... O que é o compliance, né? Tudo bem que é uma conformidade legal, mas na prática, professor Fabrício, na sua visão, se tivesse que agora, né, essa oportunidade, nós temos um público bem heterogêneo, como mostrar a prática do compliance? O que é um programa do compliance? Eu gostaria muito de ouvir você, assim como todos que aqui estão. Até porque, professora, essa live vai ser gravada, vai ficar depois na plataforma da Faculdade Sesusc, porque tem muitos alunos nossos aqui da faculdade que estão tendo aula à noite. Então, eles vão assistir depois. Então, vamos lá, professor, qual é a sua visão? Bacana. Assim, primeiro, a gente não tem, né, nenhuma legislação que obrigue uma empresa, via de regra, a ter um programa de compliance, né? Com programa de compliance, você não tem uma lei assim específica. A gente tem, né, a lei de combate à corrupção, que ali, para minimizar sanções, estabelece alguns requisitos mínimos, e a gente tem agora, né, semana passada entrou em vigor aí a nova lei de licitações, que tem uma previsão expressa, né, lá, que a depender do caso, do volume da contratação, a empresa pode vir a ser obrigada a instituir um programa de integridade. E aí a gente faz uma distinção, né? O programa de integridade seria mais focado para o combate à corrupção e o compliance seria mais geral, né? A gente, há quem faça essa divisão, mas no nosso livro a gente fala, para melhorar a redação, a gente deixa tudo como se fosse sinônimo, até porque a gente sempre diz, não existe uma pessoa meio honesta, né? Eu sou honesto para algo e para outras questões eu não sou honesto. E aí a gente fala que o compliance é compliance, né? A gente adjetiva como trabalhista, por quê? Né? Só para vender livro? Não, né? Para já dar um outro olhar, né? Uma outra visão do compliance, né? Mas uma empresa, o que eu sempre digo, tudo que ela faça para garantir o cumprimento de obrigações legais, valores éticos, né, em princípios, é compliance. Tudo que eu fizer. Né, quando a gente fala, uma pequena empresa, eu não tenho condições, né, de contratar um compliance officer, né, para gerir o meu programa. Eu não tenho condições de contratar uma empresa de auditoria. Bacana, sem problemas. O que a gente fizer, o que a gente instituir de ferramentas dentro das possibilidades, a gente vai estar fazendo o quê? A gente vai estar evitando riscos, né, trabalhistas e, indiretamente, a gente vai estar fazendo o quê? A gente vai estar privilegiando a mão de obra. Né? Então, se a gente estabelece lá, por exemplo, um código de conduta, que é uma ferramenta, um pilar, né, uma política, dentro da empresa, a gente já vai estar demonstrando, né, quais são os valores que aquela empresa prega e o que ela espera do trabalhador. Eu sempre digo, né, que a gente fala muito do direito da boa-fé objetiva. Traduzindo a boa-fé objetiva para leigos é que o combinado não sai caro. E aí um exemplo, né, que isso é um exemplo bacana que nessa lida que a gente tem com o pessoal de recursos humanos ou de DP, uma questão, uma empresa, hoje, existe número de faltas que o empregado pode faltar injustificadamente? Não, não tem.
Se é uma, duas, três, quanto que eu vou poder aplicar uma advertência, uma suspensão ou uma justar causa? Não existe. E aí fica muito vago. A partir do momento que uma empresa institui lá, né, ou no regulamento interno, às vezes pode tratar dessa questão, fala, ó, se faltar 5 vezes injustificadamente, vai sofrer aí uma advertência. Se faltar tantas vezes, uma suspensão. Isso pode? Pode, né? E é até importante que isso evita discriminação. Porque quando não existe um parâmetro, aquele funcionário que é o peixinho lá, que todo mundo gosta dele, ele falta 100 vezes e nunca sofre punição nenhuma. E o outro coitado lá, que o pessoal já não gosta muito dele, ele já na segunda já é suspenso, né? Ou dispensado, dependendo da forma. E isso é algo que a gente pode trazer para o programa de compliance, poderia regulamentar, e isso fica bom para todo mundo. Fica bom para a empresa, para o empresário, e fica bom para o trabalhador também, que ele trabalha. E aí essa aluna lá da RH falava, ó, todo mundo só falta no limite. Ninguém, depois disso, não teve nenhum problema. O limite é 3 por ano, todo mundo só falta 3 vezes por ano, depois já não falta mais. Por quê? Porque ficou algo combinado. Né? Tem um outro exemplo que a gente coloca muito na prática, até esses dias eu fiz um post brincando no Instagram, que é o funcionário do McDonald's no intervalo comendo lá o sanduíche do Bob's. Né? Aí tá lá no intervalo, pode. E aí a gente fala, pela lei, algo que proíba, tá no intervalo dele, ele pode fazer o que quiser. Né? E aí a empresa poderia, mas é algo que a empresa, né, não seria esperada, a empresa pode ficar chateada, falar, pô, tem algo de errado lá no McDonald's, porque você está comendo no Bob's, né? Então talvez ele conheça a cozinha. E aí poderia, dentro dos limites do poder empregatício, regulamentar algo nesse sentido, de que fazendo uso do uniforme não poderia consumir produtos de concorrentes. Eu vejo isso de uma maneira positiva, né? Que não seria excesso do poder disciplinar, do poder regulamentar do empregador. É mais uma ferramenta de compliance que uma empresa, né, poderia fazer. Outra coisa, o canal de denúncias. Né? O canal de denúncias, que é uma ferramenta importante, né, para prevenir ilícitos, é algo que qualquer empresa pode ter. E aí um funcionário que tem um livre acesso, você vai estar evitando, a depender do caso, uma condenação ou reiteradas condenações por assédio moral. Se eu explico lá para os trabalhadores, ó, se tiver algo aqui que estiver constrangendo vocês vão ter um caminho aí para denunciar de forma anônima e eu vou garantir que eu vou investigar, isso pode evitar que mais de uma pessoa seja assediada, porque aquela pessoa que tem um perfil assediador, ele não vai assediar só uma, ele vai assediar todos, né? Todos que ele perceber que está dentro da fragilidade ali, que ele pode atuar, ele vai assediar. E a gente, na justiça, eu já julguei, a gente fica muito tempo, às vezes, numa mesma cidade, a gente pega lá uma determinada instituição, um processo por assédio moral. Aí, de repente, outro processo por assédio, outro mesmo assediador. É algo que está de errado, é algo que poderia ter sido, a prevenção não está funcionando. E aí, um programa de compliance, nesse aspecto, ele é importante, principalmente em grandes instituições. Em grandes instituições, como é que funciona? Você tem aqui o gerente, só que o jurídico é terceirizado e aí é mais um processo. Só isso, é mais uma condenação, beleza, vamos recorrer até o TST e está resolvido. Só que eu acho que não compensa. Seria muito melhor, aí como uma ferramenta de compliance, se isso entrou uma denúncia, se isso tiver o devido tratamento, vai evitar. Peraí, quem que é esse gestor? Vamos investigar, é verdade? Vamos dispensá-lo, não tem o que fazer. Né? Então, e aí você vai evitar, é uma pessoa que vai ser assediada, não são 5, não são 6, não são 7. E aí a ferramenta funcionando. E aí a gente tem inúmeras outras, né? A professora já disse, né, a importância do suporte da alta administração, a importância da empresa saber, né, para que utilidade tem o compliance? Eu vou ter prejuízo ou vou ter lucro com o compliance? Eu tenho absoluta tranquilidade para dizer que vai ter lucro. É um investimento que vai trazer inúmeros benefícios com redução de passivo. Você vai evitar, né, passivos ocultos que às vezes você não sabe. Com algumas ferramentas, né, o ideal é que tenha todas, a depender do porte da empresa, mas com algumas ferramentas a gente pelo menos já vai diminuir. E além, assim, mas eu estou pensando com foco empresarial, não, a partir do momento que a gente cumpre a lei, o trabalhador é valorizado. Então não tem essa, né? Eu até falo brincando que a gente, com o compliance, a gente está lá com o cavalo de Troia.
né? A gente vende aquilo bonito para o empresário, né? Só que, na verdade, a gente está beneficiando o próprio trabalhador, né? Então, e nessa relação, né? A partir do momento que você está cumprindo a legislação, tá bom para todo mundo, né? Então, isso é importante. Então, a gente tem que ter esse foco. Ele e eu acredito nisso de verdade, né? E por isso a gente defende e fica um pouco, às vezes, chateado com condutas inadequadas, às vezes com excesso aí, às vezes de programas. E a gente sempre fala, a gente não pode importar modelos internacionais sem fazer a devida adequação à nossa cultura e à nossa jurisprudência. A gente sabe, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm uma prática, alguém fez algo de errado, já coloca na mídia, já faz um press release aí, solta, vai ser dispensado e coloca a foto da pessoa lá. No Brasil, a gente não pode agir dessa forma, né? Já não é uma questão adequada que depois, por mais que ele esteja errado, ele pode processar, pedir aí eventual indenização por violação, né, do direito dele, da privacidade, da intimidade, que isso não pode ser externo à empresa. Então, a gente tem que tomar essas cautelas. Só que, assim, é um mar de estudo, é um mar de conhecimento, é uma questão multidisciplinar mesmo, né? Não é só nossa do direito, contadores, administradores, engenheiros, a gente tem aí bem inclusivo o compliance, né? O pessoal de tecnologia da informação, agora com a LGPD mais ainda. Então, a gente tem inúmeras ferramentas que podem ser utilizadas e que vão valorizar, né? Seja diminuindo os riscos empresariais e indiretamente ou diretamente mesmo valorizando os trabalhadores, o capital humano das empresas, né? E a gente poderia falar aí de todas as ferramentas, a gente tem inúmeras, e existem, né, todas demandam estudo aprofundado, né, em questão de investigação, né, existem políticas de investigação, métodos de investigação. A gente sabe que essa investigação não pode ser extrapolar limites aí, da privacidade do trabalhador, forma de documentar isso, e é muito útil, né? E a gente tem isso, investigações nacionais, internacionais, tem equipes e empresas, né, escritórios especializados em investigação. Então, assim, a gente tem muita coisa e tudo, na minha opinião, é tudo muito importante, nada que a gente vá desprezar. E aí é um mercado, né? Eu sempre falo isso também para os alunos, que é um mercado de trabalho gigantesco, vasto, né? A gente dando aula sobre compliance, o pessoal fala, mas você não pode me ajudar? Eu falei, não posso, eu sou magistrado, eu só posso ensinar, aí você tem que procurar, porque assim, é algo que, principalmente no interior, né? A gente demanda muitos profissionais nessa área, uma área carente aí, assim como a gente ainda vai ter na LGPD também uma grande carência nesse primeiro momento, mas a gente tem que correr atrás do prejuízo, né? Então, isso é muito bacana para quem está procurando estudar, está procurando se especializar, e é um nicho que abre aí inúmeras oportunidades. O que eu posso complementar, professor Fabrício, é que a primeira visão, quando eu iniciei a execução de programas do compliance, e para as empresas, né, eu sempre me preocupo como eles recebem o programa do compliance. Muitos vieram até mim por uma necessidade relacionada ao tratamento com o Estado. Até no seu livro, o que mais me chamou a atenção na época, que eu já estou na segunda edição, mas eu sou a fã desde a primeira edição, era a citação de várias leis estaduais, né, em que há exigência do compliance nas questões da relação entre empresas com os entes públicos. E o que eu vejo mesmo hoje em dia é que as ferramentas do compliance, muitas vezes as pessoas ficam muito em dúvida quais são as ferramentas, qual é a diferença dos pilares, porque a doutrina do compliance está se incrementando. Então, eu sempre tento estruturar de uma forma básica que o compliance ele tem 3 viés muito importantes, que é o preventivo, que aí entram várias ferramentas. Ferramenta é algo prático que eu vou implantar, que logo depois eu vou citar. Aí tem o pilar da detecção, que, como o professor falou, são as denúncias, que até eu queria fazer aqui uma ilustração nas empresas que eu trabalho, que são menores, elas acabam utilizam o canal de denúncias até com o incremento de um canal de comunicação. A gente não usa canal de denúncia conforme o tipo de empresa. A gente tem que também tomar um certo cuidado, porque o empregado às vezes não entende denúncia, então a gente usa canal de denúncias e aproveita para convidar os empregados a sugerir, reclamar,
porque a gente verifica na prática que, às vezes, a reclamação dos empregados são mais importantes, porque é o início de uma futura denúncia, que eu digo, para que haja uma investigação mais profunda de casos de tratamento desigual numa empresa ou uma discriminação. Então, eu sempre tento, e eu falo isso porque eu pratico, né, como eu já falei, surgiu no comitê alguns assuntos pequenos, eu já transformo num treinamento. Então, eu uso as ferramentas do compliance, que tem alguns alunos perguntando, mas qual a diferença de pilar e ferramentas? Eu sempre gosto de dizer para qualquer pessoa que esteja começando a estudar compliance, imagine que nós temos 3 corredores: prevenção, detecção e correção. Então, a prevenção, a gente tem várias ferramentas. Eu vou dar alguns exemplos, como o do diligence, que é muito importante, que é investigar a quem você contrata. E aqui não é restrito ao empregado, mas sim os terceiros. A gente viu, né, professor Fabrício, que eu vejo em leads, às vezes eu vejo o descuido de algumas empresas em não saber contratar corretamente uma terceirização, não saber lidar com prestadores de serviços, há uma confusão, ou a própria pejotização. Então, eu em compliance, eu posso ativamente corrigir isso, e é isso que engrandece para mim meu trabalho como advogada. Para que essa lead, por isso que eu defendo, erradique conflitos trabalhistas, mas já gosto de defender que nunca eu vou dizer para qualquer pessoa, até um colega advogado que me pergunte sobre o compliance, ele erradica conflitos judiciais? Jamais. Jamais a gente pode prometer isso, porque o direito subjetivo de acionar o judiciário, até porque tem que ter o judiciário, como eu falei antes, para dar segurança jurídica. O que aconteceu para que... Por que se formou a lide? Tem os motivos. Vai ter a tese, vai ter a antítese e você, como magistrado, faz a síntese. Essa é a tríade que a gente trabalha. Agora, no compliance, eu posso dizer que eu tento e vou fazer políticas e ferramentas de erradicar conflitos internos. Não tem nada a ver com a justiça. O que é erradicar conflitos internos? Começou a ter um foco de assédio, vou treinar. E me dá muita alegria quando eu corrijo isso. Me dá alegria quando um chefe diz assim para mim: puxa, Alexandra, eu sempre falo escondido, né? Eu não sabia que é assédio fazer isso. Não sabia que eu podia dar um apelido pejorativo. Meu Deus, mas eu sempre falo, qual é o problema? Então, é gostoso isso, sabe, professor Fabrício? Eu poder trazer, levar, desculpa, o direito para essas pessoas. Porque nós trabalhamos numa empresa, ou diversas empresas, com várias culturas. E cada ser humano dentro de uma empresa, é óbvio, numa coletividade, eles têm culturas diferentes. Então, às vezes, eu pego líderes, são boas pessoas, mas eles não agem corretamente. Então, eu tenho que ensinar o direito para eles. Claro, né? A gente sempre investiga, a gente faz os treinamentos. Eu vou fazer um treinamento agora, dia 13, numa empresa, que é sobre como ser líder. Só que eu não vou usar técnicas de RH, porque eu não sou competente para isso. Eu vou usar técnicas do artigo 2º, até onde eles podem ir. Mas também poder deixar eles tranquilos que eles podem ir. Eles podem fiscalizar, eles podem monitorar dentro dos limites da lei. Eu vou explicar quais são os limites da lei. Eles podem advertir e suspender o empregado. O que não pode é dar tratamento desigual. Então, por isso do meu livro, quando eu trabalhei com um pilar corretivo, que esse que mais me encanta, é porque um dos pilares, né, que eu falo, um dos princípios, desculpa, do compliance é uniformizar a cultura interna. A cultura interna de cada empresa, que tem seu coração, seu espírito, sua alma, seu corpo. Então, naquela empresa, eu vou deixar muito claro também por outro princípio do compliance, que é a transparência. O que a empresa espera do empregado, como eu falei no início da live. Então, sempre as ferramentas do compliance, cada uma nesses grandes corredores, elas vão incrementando. Aí, nesse sentido, eu queria saber do professor, qual a sua visão do due diligence? Até onde vai os limites da empresa para investigar o empregado? Da contratação, para a contratação. Na fase de contratação, o principal foco que a gente coloca e traz seria a realização da due diligence em relação a terceiros, a outras empresas, por conta de que, né, a gente antes tinha a súmula 331, agora a gente tem uma lei dizendo que
a empresa responde subsidiariamente pelas obrigações da contratada. Então, se uma empresa, e a gente fala muito isso, ela pretende agir em compliance, em conformidade, diminuindo riscos, não adianta nada ela fazer o dever de casa dela, né, tudo bonitinho, implementar, e ela contratar uma empresa, né, que não esteja nem aí para direitos trabalhistas. A gente dá o exemplo da Zara. Não adianta nada, né? Ela tá tudo bonitinha, as lojas, todo mundo com direitos pagos e contrata uma oficina que utiliza mão de obra análoga de escravo, ou, né, própria de escravo mesmo. Não é o nome do proprietário da oficina que vai aparecer. Vai aparecer na mídia, na rede social, o nome da empresa. Né? A mesma coisa lá o Carrefour, né? Que é outro caso, né? Que foi aí, a mídia divulgou, é público e notório. É o nome da empresa, mas é uma empresa terceirizada. Inclusive terceirização obrigatória, serviço de vigilância. Tá, beleza, resolve o problema? Não resolve. É a imagem sua, né? Que como empresa. Então a gente tem duas questões. Uma de imagem, que é algo que o empresário trabalha tanto para construir e vai colocar um terceiro que não vai zelar por isso. E o segundo é a questão da responsabilidade subsidiária trabalhista. Se a empresa que você está contratando ela não for cumpridora dos direitos trabalhistas, vai sobrar para você de uma forma ou de outra. E aí a gente demanda, a gente vai precisar, né, fazer na maioria das contratações, e é por isso que o poder público está exigindo programa de integridade das empresas, não é só por questão de corrupção, porque eu vou estar diminuindo meus riscos. E aí entra essa questão. O que a gente tem um problema sério agora, né, inclusive a gente estudando a LGPD, a gente vai procurar lá a hipótese de tratamento desses dados e está difícil. Inclusive a professora Avória sugeriu, né, um projeto de lei, uma hipótese autorizadora de tratamento de dados, justamente auditorias do diligence, porque é um terceiro que vai estar analisando dados ali dos empregados, dos demais contratantes com a empresa. Então, é algo que ali, se a gente procura na lei, principalmente em relação a dados sensíveis, a gente não encontra hipótese de tratamento, não. Então, é perigoso. Então, o ideal seria que existisse uma regulamentação. Mas a gente precisa ter essa preocupação. Não basta pedir certidão negativa. Né? Inclusive, eu já peguei caso que falsificavam certidão negativa. A empresa condicionava lá comprovar a regularidade do fundo de garantia. Eu peguei processo, a empresa falsificava chancela bancária para receber as faturas. Então, assim, é uma situação bem complexa. Agora, por outro lado, em relação à contratação de pessoal, né, a seleção de pessoal, a gente tem que ter aí a cautela quintuplicada, né? Porque a gente não pode passar dos limites, a gente tem a privacidade do trabalhador, né? E a gente, dependendo da situação, por exemplo, a gente tem lá a situação da certidão de antecedentes criminais, né? O TST decidiu que algumas hipóteses ela é admissível, mas em outras não. Com a LGPD a gente tem uma nova discussão, né? Se prevalece ou não prevalece algumas das hipóteses que o TST colocou lá, porque algumas não têm previsão legal, e aí enquadraria em legítimo interesse. Mas legítimo interesse não justifica o tratamento de dados sensíveis, e certidão de antecedentes seriam dados sensíveis. Então, a situação vai ficando cada vez mais complexa. Mas a gente tem que ter muito bom senso. Né? Muitas questões, né, aí não tem muito o que fazer. São situações duvidosas, até onde eu posso. Né? Por exemplo, polígrafo. A gente já tem, né, do TST jurisprudência falando que não é possível, porque não tem validade comprovada, além de ser muito invasivo. Né? Aí depois a gente entra para testes, exames toxicológicos, que aí, em alguns casos, dependendo da profissão, é possível, em outras não. Né? O que a pessoa faz na vida privada dela ou não, o problema é dela. Né? E aí a gente tem depois aquelas organizações de tendência que a gente pode selecionar. Existiria uma justificativa para você contratar pessoas com determinado perfil, mas você não vai poder, por exemplo, igual o caso também do outro que eu coloquei no Instagram esse dia para trás, lá do patrão que só contratava pessoas que não tivessem WhatsApp, né? Estava lá no anúncio de emprego. Né? Então, o Ministério Público até abriu um procedimento investigatório por conta disso, né? Que ele colocou o anúncio. O G1 acabou divulgando um caso lá em Uberlândia, mas tem outros lá em Campinas também, outras coisas parecidas. Então, a gente tem que ter bom senso. O que falta, muitas das vezes, é aquele adesivo,
né, que a gente vê nos carros, Sim. que sempre consulte um advogado, é o adesivo mais verdadeiro que existe, né? A gente sabe, quando era leigo, principalmente antes de estudar direito, a gente existia assim, advogado, né? Advogado só quer ganhar dinheiro, advogado não sei por quê, né? Mas não tem essa. A gente precisa sempre, eu preciso de consultoria do que eu não conheço, né? Eu não vou tomar uma decisão sem consultar um advogado antes, numa área que não é minha área, né? Então, isso é muito importante. E na gestão empresarial, isso é extremamente relevante, né? Inclusive, a obra a respeito de políticas de punições, ela é muito importante por conta disso, porque eu sou capaz de dizer, isso é estatística da minha cabeça, mas que 90% das justas causas que são revertidas na justiça, pelo menos que eu reverti, eu acho que em 80% o trabalhador merecia a justa causa. Mas é porque não tomaram as devidas cautelas que ela foi revertida em juízo. Porque não fizeram, né? Não observaram gradação, o efeito pedagógico, teve bis in idem, puniu 2 vezes. Então, assim, são questões que a gente tem que mudar a política e cultura, né? E treinamento aí. Treinamento é extremamente importante para todos, né? Seja para o pessoal de RH, seja para os funcionários em si, para saber o que pode ser feito e o que não pode ser feito dentro da empresa. E aí é aquela questão que a gente sempre fala muito. O que não pode mesmo, não pode tolerar. Porque se você tolera, você gera uma expectativa de que seria possível e depois você não pode punir, né? Você perde o direito de punir, mesmo estando previsto, mesmo sendo algo que seria razoável, mas todo mundo faz. A gente cita um caso no manual, que é justamente esse, que não poderia, o funcionário não poderia adquirir veículos que a empresa vendia depois para terceiros, né? Para não ter conflito de interesse, veículos usados. Só que aí tinha outros casos que as pessoas compraram, outros funcionários, inclusive, prestavam serviço para a empresa como terceirizado e não puniu ninguém. E aí puniu essa pessoa específica e a justa causa foi revertida por conta disso, né? Porque gerou uma expectativa, né? Seria, quem estuda direito civil, boa-fé objetiva, seria suprécio, né? A perda de um direito que você tinha, mas que você gerou uma expectativa de que não iria exercê-lo. Então, é um novo olhar. Mas é um novo olhar que ajuda, muito menos do que complica. Eu acho que só tem a agregar, ajudar a todos que vão tomar decisões, né? Então, esse olhar de compliance, ele é um olhar, a gente vê que é um olhar diferenciado. As pessoas, muitas das vezes, né, principalmente quem advoga, eu lembro da minha época de advogado, o contratante chegava, eu quero dispensar o funcionário por justa causa. Quero, dá um jeito. Não é assim, né? Não. Sobre o olhar de compliance, eu posso, ou o que eu devo fazer, né? Então, antes, não é assim, eu fiz a dispensa e depois se vira, né? Quem trabalha com contencioso vai ficar feliz, vai ter o processo para defender lá depois. Mas quem está no consultivo, né? Às vezes, se você chega e olha aqui e fala, como que fizeram isso? Né? E aí não tem mais o que fazer, né? Aí é para a justiça e não vai xingar o juiz. O juiz não tem nada a ver com isso. Né? Eu sempre trago alguns exemplos. O juiz não tem nada a ver com isso, a culpa é sua. A confusão foi lá. Mas, professor Fabrício, é bem interessante esses teus comentários, porque eu deixei na minha obra uma matriz de consequências e uma gestão de consequências. Porque, para mim, o artigo 482 da CLT, ele nunca foi um artigo para demitir empregado. Isso é uma coisa que eu sempre defendi, já é antigo meu. Eu sempre defendi que é um caminho para regulamentar as condutas internas de uma empresa. Então, quando no compliance eu percebi que eu posso treinar os empregados, que eu posso estabelecer um código de conduta, eu posso uniformizar as políticas de sanções disciplinares, que eu possa realmente fazer com que isso funcione para não demitir o empregado, mas que, necessitando demitir, a empresa está segura que ela utilizou os pressupostos consolidadores de uma futura justa causa, fica muito mais harmonioso se trabalhar com os conflitos internos de trabalho para que, inclusive, não chegue no judiciário. Então, eu usei, né, óbvio, como o professor falou, o compliance ele está pulsando
Por isso que eu incentivo os alunos, os próprios acadêmicos que ainda não se formaram, ou os alunos da pós-graduação, a estudarem o compliance trabalhista. Para mim, quanto mais profissionais atuando, nós vamos conseguir que a conformidade chegue num Brasil em que nós temos ainda índice de trabalho infantil, índice de trabalho escravo. Nós temos muito, meu Deus, a gente entra na jurisprudência, várias ações de danos morais com condenação, discriminação. Tem casos bizarros que os meus alunos nem acreditam que em 2021 ainda estejam acontecendo. Então, quando eu ensino para o RH, ensino para os gestores, calma, vamos criar a política, vamos uniformizar procedimentos, tem que garantir, eu preciso garantir que os chefes, supervisores, gestores uniformizem os procedimentos. E eu montei no meu livro, eu mesmo criei a matriz de consequência na minha visão como advogada dentro das empresas. Por quê? Porque é importante que a empresa não... Que geralmente eles já somando o e-mail, aconteceu isso. Calma, não é assim. Então, eu também gosto de falar para os alunos que o advogado na consultoria ou em compliance, ele não vai responder, ele vai agir. Então, nas empresas que eu atuo, eu pergunto, me passa a matriz de consequência. Eu quero saber o histórico do empregado. E depois eu somo com um fato. Aí eu olho o regulamento interno, a política de sanções e digo, olha, acho que você está um pouco... Vamos tentar aqui agora uma suspensão, está aqui escrito no regulamento. E é bom para o empregado que recebe. Então, isso, professor Fabrício, pena que a live só dura 1 hora, é o que me fez escrever. Então, é claro que o compliance, como você mesmo falou, tem diversas ferramentas. A gente já citou aqui o do diligence, tem a matriz de consequência, tem a gestão de riscos, porque nós conseguimos, dentro de uma empresa, saber os riscos. Já aconteceu comigo, olhar contratos, mas não adianta me passar os contratos de prestação de serviços de autônomos. Eu vou perguntar de cada um, eu quero que eles me expliquem enfaticamente o que ele faz lá, quando ele vai, como é que é. Já aconteceu comigo, e isso é muito bom quando eu vejo a empresa. Tá bom, doutor Alexandre, eu vou rescindir e contratar como empregado. E outros não. Eu dou segurança. Olha, esse é um autêntico prestador de serviço. O que não pode ter é oba-oba. Porque, infelizmente, assim como nós queremos ser médicos, né? Às vezes está doente, vai lá no Google, também acontece na rapidez eu ir lá e ver justa causa. Claro, o leigo, ele vê lá, justa causa é faltar ao trabalho. Justa causa digamos, mau procedimento. Aí ele já quer demitir de imediato. Então, educar as empresas, educar os gestores, criando programas de compliance, ferramentas, eu me sinto muito útil, professor Fabrício. E não queria usar os últimos minutos para falar de mim, mas eu queria mais uma vez dizer para todos que estão aqui que o professor Fabrício é a minha inspiração. Agradeço muito pela sua, de novo, segunda obra, como vários alunos aqui já manifestaram, muitos são seus fãs, tá? Muitos vão ser, devem estar curiosos sobre o manual do compliance trabalhista. Agradecer a sua honrosa participação nessa live. Muitos já estão perguntando aqui, vai ficar gravada? Vai. Mais uma vez, enaltecer a Acalege, através da minha madrinha, Elisete Lanzoni, que mandou uma mensagem linda aqui para mim, e muito me emociona, assim como a Ângela Conrad, que é juíza do trabalho, também acadêmica da Calege. Temos diversos colegas advogados, alunos. Eu não posso citar o nome, tenho amigos anjos, professor, amigos de longa jornada, como a Elza Galdino, que sempre é cuidadosa comigo, como a Fátima, como o Anthony, além de todos os meus familiares que eu já citei aqui. Então, eu gostaria que o professor finalizasse, para a gente não ter a live de uma hora para outra, assim, sumida, que nós possamos nos encontrar mais vezes, que eu possa estar à sua disposição também para compartilhar minhas experiências práticas e realmente enaltecer a sua obra e que o doutor continue produzindo. E eu desejo muita felicidade nesse caminho árduo que é a gente escrever, pesquisar e poder passar segurança jurídica e entusiasmo também aos que se interessam pelo compliance. Eu agradeço imensamente pelo convite, né? E pelo convite de ter participado do lançamento e de ter feito, né? Trabalhado no prefácio. Para mim foi uma grande honra, né? Quem sou eu? Eu acho que ainda tenho muito a aprender, né? Então, mas para mim foi uma honra que nunca iria recusar, até porque
concordo com tudo que foi escrito, com a visão, né? Até selecionei lá uma fala no prefácio, né, que eu encontrei no livro, que para mim é muito importante e eu ratifico. E sempre que a gente coloca umas figurinhas lá nos nossos stories, em compliance with trust, né, a gente coloca às vezes, e é verdade, né? No verdadeiro compliance a gente acredita, né, e deve difundir. Eu falo que esse é um ciclo virtuoso, né? Então que a gente coloca aquela imagem dos dominós caindo, justamente porque uma empresa que age em compliance, ela vai procurar tratar com outras pessoas que também ajam em compliance, que não vão aumentar os seus riscos e sim diminuí-los. Então, e que isso se expanda, né? Às vezes eu falo brincando com colegas, eu queria que todas as empresas tivessem compliance, que meu trabalho iria diminuir, ou pelo menos o grau, os processos, né, seriam menores, porque muitas coisas seriam resolvidas internamente, né? Como a professora disse, né, o direito de ação é assegurado a todos. Então, processar pode processar. Se vai ganhar ou não, a gente não sabe. E se foram tomadas medidas preventivas, existe uma maior chance de êxito. Então, isso é muito bacana. E outra coisa aí, gostaria de mandar um abraço aí para a Nelma, para o Lauro Campos, que está sempre aí, a Simone, para as pessoas que me acompanham. E já digo para eles que depois eu vou colocar o link lá nos meus stories, com o link para adquirir a obra da professora, com a foto lá, que o pessoal está perguntando onde comprar. Aí eu coloco o link, é lá da Amazon, e aí vocês podem, quem tiver interesse, lá nos meus stories, vai ficar lá. Então, assim que terminar a live, eu coloco lá o link para quem tiver interesse conhecer, e eu recomendo, né? Tanto é que fiz o prefácio. Senão, não faria. Se eu tivesse lido algo ali, que eu falo, se é que não está lido. E eu não fiz nenhuma ponderação, né? De conteúdo, que eu falo, isso aqui eu não concordo, eu acho que, assim, extrema cautela. Tudo escrito com muito cuidado, assim como a gente fez com compliance também, porque como juiz, a gente não pode comprometer e falar, faz assim que tá beleza, tá bacana. Sim. Não. E para a gente falar como prevenção de riscos, assim pode dar problema. Ou assim o problema é menor. Então, foi essa visão. E foi uma visão bacana também que eu encontrei no manual da professora Alexandre, e por isso eu estou aqui endossando mais uma vez e parabenizo mais uma vez aí e recomendo a todos, inclusive o pessoal lá nos grupos de WhatsApp que eu participo também, estão todos pedindo o link, eu ainda não mandei o link, eu tenho que procurar achar o link e depois me envie novamente para poder passar o link direto do vídeo. Eu lhe envio pelo WhatsApp também, pode deixar. Isso, aí eu já coloco também lá nos meus stories para o pessoal que tiver interesse. Ótimo. Então, vamos finalizar, porque eu vou ter que gravar agora os procedimentos técnicos aqui para que os alunos da noite possam nos assistir e ficar aqui na plataforma da faculdade. Professor Fabrício, muito obrigada. Uma boa noite a todos. E nos veremos em breve, hein, Fabrício? Ou online ou presencial. A esperança é o que nos move e logo, logo nós vamos, com certeza, vencer essa pandemia também e nos aproximar mais. Muito obrigada, gratidão por tudo que fizestes e nos encontramos em breve. Um abraço a todos que estão aqui. Parabéns e obrigado a todos que nos acompanharam aí até agora. Obrigada. Um abraço. Uma boa noite para vocês. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Agora eu vou fazer a gravação, botar meu óculos. E muito obrigada pelo apoio de vocês. Beijo, amiga linda. Amiga Anjo. Elza Galdino, sempre presente na minha vida. Muito obrigada. Vamos lá, vamos lá. Vamos gravar. Vicky, já que estás aqui, eu preciso de ajuda para gravar a live. A professora aqui não tem muita... Não está aparecendo aqui para eu gravar a live. Se puder me ajudar. Beijo, mãe. Muito bom, mãe, te ver aqui. Beijo. Geralmente, as lives são de 1 hora. O Instagram está gostando de mim hoje, eu acho. Vamos aguardar aqui terminar a live.
Sim, é que não tá aparecendo, Vicky. Deixa eu ver se é aqui. Ah, ok. Então já posso sair, é isso? Vicky, me ajuda. Posso sair? Tá ok. Um beijo. Beijo, marido. Beijo.